Evangelho descrito por Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta igreja reunida nesta noite, e não apenas por esta igreja, mas por todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Senhor, abençoa, desvenda os nossos olhos para a compreensão das Sagradas Escrituras. Aos que estão na jornada cristã, que sejam fortificados. Se porventura alguém adentrou por essas portas, ó Deus, em dúvida ou tateando no escuro à procura de um rumo para a sua existência, derrama graça, Senhor, toca no coração e frutifica neste solo, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor. Não deixe que instrumentos eletrônicos, redes sociais sejam mais importantes que as Sagradas Escrituras. Não deixe que as nossas preocupações da segunda-feira tirem o nosso foco. Descansa o nosso coração. Dá-nos sede da palavra, ó Deus. Alimento para as nossas almas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Poucos instrumentos ou poucos elementos na natureza talvez sejam mais curiosos, né, do que sementes. É espantoso como você vê que um pequeno grão, algumas sementes são minúsculas, são capazes de conter informação genética, capazes de gerar árvores estrondosas, formosas, por exemplo. Pense nas sequoias, que são as maiores árvores conhecidas, né, na face da Terra, com mais de 100 metros de altura, superior a um prédio de 30 andares. A recordista tem um diâmetro de 30 metros. Imagina uma circunferência de 30 metros numa árvore, né? Existem figuras dela nos Estados Unidos, onde ela tem uma região em que as pessoas costumam fazer quase que túneis por baixo delas, esculturas ou coisas do tipo assim. Mas antes de ser essa árvore estrondosa, ela foi semente, ela foi pequena e levou 100 anos para atingir algum tamanho que nós observamos hoje. E Jesus aqui, nesta passagem, ele compara o reino de Deus a uma semente. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente. O que é este reino de Deus? Você já parou para pensar? Nós oramos, venha o teu reino. Jesus diz que é chegado o reino. Em outros momentos, Jesus diz que então virá o reino, ou quando vier o reino. O que é isso? Ou que conceito nós podemos apresentar a respeito do reino de Deus? William Hendrickson, um dos comentaristas de Marcos, ele trouxe talvez um dos conceitos mais sucintos que eu achei, porque, como vocês observaram, o reino de Deus é algo muito abrangente. Mas William Hendrickson diz que o reino de Deus é o reinado, o governo ou a soberania de Deus sobre todas as coisas, reconhecidos no coração, na vida do seu povo, na completa salvação, na igreja e no universo. Eu vou repetir. O reino de Deus é o governo ou a soberania de Deus em ação na vida do seu povo, efetuando salvação por meio da igreja e também sobre o universo redimido. Mas, fechando o zoom aqui, dada essa abrangência que o reino de Deus tem, Jesus aqui, ele enfoca essa soberania de Deus, ou esse reino de Deus, sobre o coração das pessoas. Então, preste atenção nas figuras aqui que ele apresenta, que o reino é como, o instrumento do reino é a semente, lançada por um homem na terra. E que reino misterioso é esse? É sobre isso que eu quero falar. O mistério do reino, que às vezes nós não podemos compreender num primeiro momento, mas que ao longo do tempo é grandioso, maior que as sequoias, ou maior do que muitas coisas que nós podemos ver.
Que reino misterioso é esse? Primeiramente, ele é um reino simples, porém misterioso. Por que eu falo isso? Olha como que Jesus disse: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente. Um homem lançasse uma semente. Talvez você estivesse esperando uma figura, né, que Jesus pudesse usar assim. Não, o reino de Deus é semelhante a trovões e tempestades. O reino de Deus é semelhante ao mar. O reino de Deus é semelhante a enormes criaturas. O reino de Deus é semelhante a fenômenos da natureza muito grandes aos nossos olhos. Mas o reino de Deus é semelhante a um homem. E no sentido aqui da figura que Jesus usa, no sentido de que qualquer um de nós é instrumento do reino. E esse reino, essa simplicidade do reino, quando Jesus apresenta aqui um homem lançasse a semente à terra, traz uma característica interessante dentro dessa simplicidade do reino. Porque ele é feito por pessoas simples, mas a iniciativa de se plantar essa semente no coração do homem, caso contrário, se não houver um agente externo, compare o coração do homem aqui à terra. Então, existe a necessidade de um semeador para que esse reino de Deus avance, para que ele chegue aos corações. Isso aqui traz algo que é muito valoroso para nós. Se você trazer a figura aqui da terra como o coração do homem, ou como a humanidade que necessita de salvação, você vai ver que a terra por si mesma não produz nada. É necessário um agente externo ser plantado nela, um agente externo levar a semente a esta terra incapaz, algo que é tão valioso para nós. E o reino de Deus é assim, ele é plantado em nossos corações por elementos externos, homens, mulheres, porém extremamente simples, que se achegam a nós. E além de simples, esse reino, ele é misterioso. Eu ainda estou no primeiro ponto, o reino de Deus é simples e misterioso. E por que ele é misterioso? Olha só a figura do homem que lança a semente, e depois o que ele faz? Ele dorme, e ao se levantar de dia e de noite, a semente germinasse e crescesse. Olha só, não sabendo o homem que lançou a semente à terra, como que ela germinou. Meus amados irmãos, aqui tem uma característica muito interessante do reino mesmo, que nós não sabemos como ele opera no coração das pessoas. Nós somos extremamente tentados a sistematizar o evangelho. Nós somos extremamente tentados, pegando a figura aqui da terra e da semente, né, a nos tornarmos engenheiros, né, agrícolas, para que nós possamos aprender ou tentar prever aquilo que vai acontecer nos solos das pessoas, ou a figura melhor, em vez de engenheiro agrícola, agrônomos, né? Nós queremos que as coisas aconteçam sob determinadas condições para produzir determinados frutos. Mas olha o que o texto diz, que o homem dormiu e se levantou, a semente germinou e cresceu, e esse homem não sabe como. Nós não sabemos como determinadas pessoas se convertem, e como determinadas pessoas deixam de se converter. Aliás, o reino de Deus é paradoxal. Às vezes, pessoas que nós apostamos as fichas, achamos que são extremamente receptivas ao Evangelho, ao longo dos anos parece que nunca se dobram ao Evangelho. Enquanto outras pessoas que nós olhamos e falamos, não, esse aí não tem jeito não, né? Só Jesus na causa é uma expressão que nós usamos, né? Mas isso querendo dizer que aos nossos olhos nem mesmo Jesus poderia dar conta, mas Jesus dá. E é interessante isso, porque dentro do nosso egocentrismo, dentro da nossa busca por controle, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso tempo, do nosso jeito. E não é assim que ela acontece. Pelo contrário, nós simplesmente não sabemos como, porque esse reino de Deus, ele é misterioso no seu crescimento. Deus usa homens e mulheres simples para plantar a semente do Evangelho. Porém, o crescimento dessa semente não compete a nós,
Paulo vai repetir esse argumento, vai apresentar esse argumento, repetindo as palavras do Senhor Jesus, quando na primeira carta aos Coríntios, o que ele vai dizer a respeito da igreja? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. E isso, meus amados irmãos, alguns interpretam errado, como se tornássemos nós, de herança reformada, preguiçosos quanto à evangelização. Já que é que Deus dá o crescimento, para que você vai pregar? Quando nessa parábola, você vê justamente o contrário. Isso aqui é um estímulo à evangelização. É um estímulo. É um estímulo. Porque, veja bem, ao mesmo tempo em que o reino exige um semeador, no sentido de que Deus usa-nos ordinários e simples para pregar o Evangelho, mas o crescimento está nas mãos dele. Isso é tão bom, porque tira de nós, pastores, por exemplo, o fardo de produzir resultados por nossas próprias forças. Eu vejo muitos colegas de ministérios nessa ansiedade de produzir resultados, viver em função de números, querer apresentar resultados para outras pessoas, querer preencher seus relatórios com números grandiosos, acabam cada vez fazendo um curso aqui, outro curso ali, procurando um método lá, outro método acolá, muda alguma coisa na igreja, pinta a parede, põe o nariz de palhaço, dá uma cambalhota, sei lá, tudo procurando trazer resultados à igreja, como se essa ansiedade, que infelizmente leva muitos colegas de ministério ao ridículo, fosse capaz de ser suprida por esses instrumentos. Mas a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz que, uma vez que esse homem lançou a semente, ele dormiu e, ao se levantar, essa semente cresceu misteriosamente. E ela cresceu misteriosamente aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não houve mistério, porque Ele proporcionou o crescimento. Assim é. Nós aprendemos que os ventos sopram onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quão confortante é aos nossos corações nós não precisarmos dessa ansiedade de métodos para crescimento do Evangelho, mas sim nos comprometermos simplesmente em lançar a semente. Nossa principal tarefa consiste em semear a palavra. E semear a palavra, eu quero trazer duas observações interessantes aqui, e a primeira dela é que essa semente ela é única. Se você nota no versículo 26 aí, um homem lançasse a semente. E no original é isso mesmo, é um artigo definido. A igreja não prega uma semente dentre várias. A igreja não prega uma alternativa dentre várias outras que são apresentadas às pessoas. A igreja apresenta a alternativa, a única que é capaz de resolver todos os dilemas humanos, que é a alternativa da palavra de Deus. Isso é muito bonito, né, quando nós observamos que nós somos comprados pela palavra de Deus que frutificou em nosso coração. Ela foi o instrumento que trabalhou em nosso coração. E além de ser uma mensagem exclusiva, essa mensagem é a palavra de Deus, um instrumento, aos nossos olhos, extremamente ordinário também. Um segundo elemento que eu quero apresentar a vocês, se o primeiro elemento é que esse reino de Deus ele é simples e misterioso no seu crescimento, mas a segunda afirmativa que eu quero te apresentar é que este reino se manifesta gradualmente. Olha o versículo 27, versículo 28. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro, erva, depois espiga e, por fim, o grão cheio de espiga. É muito interessante nós observarmos essa ordem processual em que o Evangelho acontece, ou que a semente germina no coração das pessoas. Isso é importante para nós entendermos que a dinâmica de salvação no coração das pessoas é diferente. E eu creio que isso conforta o coração, principalmente, de muitos que estão na jornada cristã há muito tempo.
Porque existem pessoas que vêm convertidas que passaram por experiências, digamos, drásticas, e graças a Deus por isso, né? Eram pessoas de caráter duvidoso ou tiveram algum momento ímpar na sua vida em que se renderam ao Senhor Jesus. É vários com muitas pessoas. Mas existem pessoas cujo processo de salvação foi gradual. Não houve nenhum momento drástico, não houve nenhuma catástrofe. E isso não faz dessas pessoas, por exemplo, os filhos dos crentes que crescem na igreja e automaticamente se veem fazendo parte dela, isso não faz deles subcrentes, porque não tiveram uma experiência drástica. Pelo contrário, né? Faz dele pessoas que foram enxertadas no reino de forma gradual. É claro que todos nós, em algum momento da vida, tomamos consciência, né, da obra de Cristo por nós e nos rendemos aos seus pés. Agora, nós temos que entender que em muitos isto é processual e não é drástico. E é interessante nós observarmos isso, né? Existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, talvez durante anos, para que possam entender a obra de Cristo e se render a Ele. Outros não. Outros vão passar por aquela experiência mais incisiva e vão levantar as mãos, vão dobrar os joelhos, rendendo-se à graça de Deus. Mas nós temos que entender isso, que o Evangelho trabalha de forma distinta e gradual no coração das pessoas. E nós não podemos, então, impor nenhuma agenda de salvação ao coração das pessoas. Pelo contrário, nós devemos ter essa sensibilidade de reconhecer essa distinção no crescimento de cada um. Apenas o alerta para os filhos do crentes é que não achem que o simples fato de vocês frequentarem automaticamente traz uma salvação via genética, né, ou por osmose para dentro de vocês. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que vocês passam por um processo, até um dia em que, diante da igreja, que nós fazemos por meio da nossa pública profissão de fé, reconhecemos aquilo que Cristo fez por nós. E é interessante também, dentro desse processo, é de que o elemento pequeno, né, da semente aqui, produz resultados tão grandes. O profeta Zacarias diz que aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal. Então, esta é uma segunda característica do reino. O reino, ele é um reino, em primeiro momento, simples e misterioso, mas, no segundo momento, ele é um reino processual. Ele é um reino que vai crescendo gradativamente no coração das pessoas. Por fim, esse reino, ele vai ser consumado, ou vai trazer o fruto, no dia da ceifa. Olha o versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nenhum agricultor pensaria em cortar o trigo que está brotando quando ainda está verde. Antes, espera até que o sol, a chuva, o calor e o frio concluam suas diversas e necessárias operações, até que elas já estejam cheias e douradas. Nas operações da graça, Deus vai fazer da mesma maneira, mas preste atenção, haverá um momento ímpar em que acontecerá essa colheita. Se o processo de conversão ele é processual, mas ele não é infinito. Ele não é infinito, né? Embora um dos nossos hinos tenha um erro teológico grave, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha e nós não temos, mas porque Cristo diz que não fomos nós que escolhemos a Ele que nos escolheu. Por outro lado, esse hino tem uma verdade, que quando ele diz que amanhã pode ser muito tarde. E é verdade. Haverá um dia em que o ceifeiro virá colher. Os frutos maduros que floresceram serão arrebatados, colhidos, julgados, morarão com Cristo. Mas aqueles que sempre talvez disseram, amanhã eu me converto, amanhã eu me rendo ao Senhor Jesus, amanhã eu firmo compromisso com a igreja, amanhã eu passo a ser dizimista, amanhã eu trago meus filhos na igreja, e por aí vai, amanhã. Vai chegar um dia em que Jesus vai encerrar esse processo. E aí, então, não haverá como mais
postergar aquilo que deveria ter sido feito antes. E lembre-se que esse tempo da colheita acontece aos olhos de Deus. Nós não sabemos, né? Mas sabemos que Ele virá e colherá esses frutos que foram semeados por pessoas comuns e ordinárias. É como diz o Tiago na sua carta: sejam pacientes, irmãos, até a volta do Senhor. Olha a figura da agricultura aqui presente, né? Olhem, o fazendeiro espera pelo precioso produto da terra, sendo paciente até receber a primeira e a última chuva. Vocês também devem continuar a esperar pacientemente. Fortaleçam seus corações, pois a volta do Senhor está próxima. A você, cuja semente do Evangelho frutificou em seu coração, o fazendeiro, que nessa passagem de Tiago é o Senhor Jesus, vai ter muita alegria em colher esses frutos. Mas ele também não hesitará em separar o joio do trigo. E aqueles que ficaram postergando o seu encontro com Cristo serão colocados à sua esquerda. Diante dessas verdades, meus irmãos, alguns itens, alguns lembretes devem ser fixados em nossas mentes. E a primeira delas é que o instrumento de Deus para o avanço do reino são pessoas comuns. Não é exclusividade de pastores, missionários e evangelistas o anúncio da palavra. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Pessoas que podem parecer ordinárias aos nossos olhos, ou que são ordinárias no sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido de comuns aos nossos olhos, pela graça de Deus, são capazes de produzir frutos extraordinários, semeando a palavra. Portanto, não tenha medo de ser um evangelizador, não fique esperando o reconhecimento de terceiros, simplesmente anuncie a semente, a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que não queira criar uma agenda pessoal de crescimento do reino. Descanse no Senhor, né? Quando o salmista diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? Não é uma teologia do sono, embora muitos queiram abraçar, né? Quanto mais eu dormir, mais Deus vai me dar. Mas não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que a nossa ansiedade em querer produzir as coisas com as próprias mãos vai gerar insônia e, buscando ser produtivos, nós acabamos sendo improdutivos. Mas aqueles que são capazes de dormir confiando no Senhor, essa é a lógica do salmista. Enquanto eu durmo, Deus trabalha para aqueles que o amam. E é isso que Deus faz. Então, não queira criar agendas pessoais, né, ou cronogramas de evangelização e crescimento muito rígidos, porque aquilo que aos nossos olhos, às vezes, pode parecer um fiasco, é justamente um sucesso aos olhos de Deus. E aquilo que aos nossos olhos pode parecer um grande sucesso, pode ser um fiasco aos olhos de Deus. Porque Deus trabalha no turno da noite, enquanto muitos de nós estão dormindo. E, por fim, apenas repetindo algo que eu já disse, não postergue esse encontro ou esse frutificar no seu coração diante de tantas sementes que são lançadas ao seu coração. Talvez muitos dos que estão nesses bancos aí tenham recebido a palavra domingo após domingo, manhã e noite, e têm se tornado meros observadores do Evangelho. Por que não pedir para que o Senhor Jesus frutifique no seu coração por intermédio da palavra? Não espere a colheita, ou seja uma semente produtiva, para que no dia da colheita nós possamos nos alegrar e agradecer a Deus tudo o que Ele fez por nós. Amém?